Olá! Estamos em fevereiro e chegamos ao 10º episódio do podcast Na Escola da Vida. E o tema de hoje é como você se diverte. Você já parou para pensar sobre isso? Eu sou a Carla Mello e neste episódio nós vamos conversar um pouco mais sobre prazer, emoção, diversão, carnaval e o que tudo isso tem a ver com a nossa educação emocional. Bora lá? Antes de adentrarmos ao tema do episódio de hoje, eu gostaria de abrir um parênteses para o que vem acontecendo em relação ao caso do cachorro Orelha e toda a brutalidade que aconteceu. Então gostaria de manifestar aqui o meu repúdio a toda forma de corrupção que possa estar acontecendo para impedir que a justiça seja feita e também para que possamos aí repensar a nossa forma de lidar com questões de maus tratos aos animais. É muito importante agora, em pleno século XXI, que a gente comece a ampliar os nossos horizontes para o cuidado, como cuidamos dos seres vulneráveis. E os animais fazem parte desta camada, assim como crianças, mulheres, pessoas idosas e demais pessoas vulneráveis que existem em nossa sociedade. Que todos os seres possam ser respeitados, honrados e que a justiça pelo cãozinho Orelha e tantos outros animais que sofrem com brutalidades possa ser feita. Você sabia que diversão é uma necessidade humana e universal? Se você não tinha parado para pensar nisso, vem comigo e pensa. Como que você costuma se divertir? Este como pode ser uma estratégia. E aí, já adentrando aqui no nosso mês de fevereiro, sabemos que em breve teremos aí o carnaval. Não sei se você é do bloquinho da festa sem fim, do rolê infinito, ou se você é do bloquinho vou ficar em casa para sempre, quero desaparecer, porque tem aí, né, também as nuances entre esses dois bloquinhos. A questão é: como eu faço para me divertir e utilizando aqui um contexto de uma festa coletiva, uma festa nacionalmente histórica e que faz parte da cultura brasileira, tanto que dizem que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Tenho certeza que você já ouviu essa frase ou você mesmo usa esta frase. E por que toda esta aura em relação ao carnaval nos conecta com a nossa necessidade ou com as nossas necessidades? Aqui eu estou trazendo a necessidade de diversão, mas existem aí outras necessidades que também podem se conectar com o contexto. É muito importante que a gente traga aquela palavra mágica para o nosso contexto de educação emocional. Que palavra é essa? Consciência. Porque se nós pensarmos em diversão apenas como um sinônimo de festa, e aí a festa como sinônimo, por exemplo, de excessos, seja excesso em busca de uma questão sexual, de uma questão de anestesia com drogas lícitas ou ilícitas, estamos talvez usando estratégias para fugir de alguma coisa. Não estou querendo de forma alguma, e aqui é importante, não estou querendo usar de falsos moralismos para trazer aí algum tipo de crítica em relação ao carnaval ou qualquer tipo de festa que exista. Não, a festa é uma ótima estratégia para suprir as nossas necessidades de diversão, de pertencimento, de realidade compartilhada. E existem inúmeros tipos de festas.
Eu sempre amei festas. Hoje em dia, olho de uma outra forma, mas sou daquele tipo de pessoa que adora comemorar aniversário, porque tem aí um sentido de diversão, uma necessidade de diversão, de prazer, de alegria que é suprida. E quando a gente vai para outras festas coletivas com consciência, a gente consegue aproveitar melhor. O ponto mais importante quando a gente pensa aqui no carnaval, e aí o carnaval de fato é aquele exemplo máximo porque ele traz todos os excessos, na verdade, e aí os excessos muitas vezes eles vão esbarrar naquilo que é meu e aquilo que é do outro. E aqui é muito importante também a gente olhar para que esses excessos que acontecem às vezes no carnaval estão conectados com questões estruturais e estruturantes, como o machismo, a homofobia, a transfobia. Então é um evento cultural que pode nos ensinar muitas coisas. E aí começando justamente por esse ponto de olharmos quais são as emoções que nos despertam em relação ao carnaval. Você, como eu disse, pode ser aquela pessoa que detesta carnaval, que não suporta, que realmente quer fugir. Ou você é aquela pessoa que se prepara o ano todo para isso. Então perceba que esses dois exemplos extremos aqui, elas vão suprir de formas com estratégias diferentes a necessidade de diversão delas. Porque muitas pessoas, para que elas se divirtam, não necessariamente elas precisam estar numa festa. Até, inclusive, é o contrário. Algumas pessoas, elas preferem um ambiente mais intimista, mais acolhedor, diferente de uma festa pública como é o carnaval, onde todo mundo tá ali com cada um com seus determinados objetivos, com as suas estratégias para suprir as suas necessidades. Mas é importante você olhar para quais necessidades você quer atender. Se você quer realmente ir para o carnaval como uma estratégia de preencher aí essa necessidade de prazer, de alegria, essa necessidade de pertencimento, de amizade, por que não de uma expressão sexual consciente também? Então você se joga na pista, vai lá e brilha, mas evite usar o glitter porque ele faz mal ao meio ambiente. Carnaval é um momento em que nós precisamos muitas vezes olhar para nós, porque quando a gente vai naquela onda de ir com o bloco, digamos assim, muitas vezes a gente se deixa em segundo plano e aí a gente não olha para esse nosso contexto de compreender o que tudo isso desperta em nós. E aí, de novo, voltando para os excessos, muitas vezes a gente acredita que está vivenciando aquela fantasia naquele contexto, naquele momento, mas qual parte nossa dessa fantasia que a gente gostaria de fato de viver sem culpa? Culpa? Por que eu tenho culpa de ser essa pessoa que eu estou me mostrando ser no carnaval e não sou no meu dia a dia? Qual parte minha aí que eu não estou conseguindo integrar? Perceba que eu só estou aqui jogando confetes para que vocês acolham aquilo que faça sentido para vocês. Eu de forma alguma quero deixar aqui que vocês não curtam o carnaval, ou induzir vocês a não curtirem o carnaval. Não! Se você é da turma que curte, que você vai lá e curte. Se você não é da turma que curte, você pode fazer outras coisas nessa época, caso você tenha a possibilidade aí de ter um feriado estendido. Não é a realidade da maioria das pessoas, eu sei. Mas sempre lembrando que é muito importante trazer a consciência para essa situação. Você concorda? Conta pra mim aqui nos comentários se você é do time do bloquinho do rolê infinito ou se você é do time do bloquinho pijama e televisão, série, o que quer que seja. Para que a gente possa se conhecer aí mais um pouquinho em relação a esse tema.
Um ponto muito legal de a gente olhar em relação ao carnaval, por exemplo, é a questão, como eu já mencionei, cultural, e ela também tem a ver aí com o corpo como essa forma de expressão que fala. Perceba que nós, principalmente das culturas ocidentais, o brasileiro nem tanto, né? Mas de um modo geral, a gente tem aí uns bloqueios em relação ao nosso corpo. Então a dança já é algo que muitas vezes pode ser considerado até um tabu, ou realmente aquele bloqueio que a pessoa não consegue se expor porque ela não se coloca em contato com o corpo. Então o carnaval é uma boa oportunidade, mas não só, obviamente, para que a gente entre em contato com essa nossa expressão corporal. Isso é muito interessante, como eu me manifesto nessa corporeidade, o que isso desperta em mim, quais emoções. Se eu tenho vergonha, se eu tenho medo, vai com medo mesmo. Eu sei exatamente como é, porque eu sou uma pessoa que eu acho lindo os outros dançar, mas eu me travo muitas vezes para dançar também. E aí é justamente de a gente cultivar esse hábito de nos conectar com o nosso corpo através da música. E é claro que aqui no carnaval tem o batuque, o tambor, que é maravilhoso, que realmente conversa aí com a nossa energia, com a nossa própria energia, que é a terra, ali com os nossos chakras básicos, o nosso chakra sexual, que é também o chakra da criatividade. Então tudo isso de fato nos conecta, nos aterra. Se permita então se expressar, se você quiser, desta forma corporal aí através do carnaval, dançando em casa mesmo, se for o caso, dançando no espelho, se você não gosta de ir pra rua. E aí você vai olhar no nível macroestrutural, muitas escolas de samba que se preparam o ano inteiro para o carnaval trazem histórias, recentemente tem trazido muitas histórias que são aqueles pontos de vistas que não foram ensinados na escola, como por exemplo a própria questão da escravização das pessoas negras, da cultura africana e o que nós temos aqui como herança e é colocado muitas vezes no nível do preconceito, como as religiões de matriz africana e mesmo toda a questão da dança, da corporalidade. Tudo isso também tem uma história por trás sendo contada. E essas histórias contadas, elas vão atender aí necessidades de uma coletividade, de uma empatia, de um outro olhar, de ser visto, de ser ouvido. Porque muitas vezes pode passar despercebido, mas para a maioria das pessoas pode passar despercebido. Mas para muitas pessoas que olham com um pouquinho mais de atenção, respirando fundo e conectando com tudo que a gente pode aprender, porque estudar é para a vida toda e para todas as vidas e não apenas na escola formal, a gente olha para as histórias que essas escolas trazem e começa a entender muitas coisas culturais do Brasil, que realmente é algo muito lindo. Eu sei que existem carnavais aí em outros países, enfim, copiam aqui muitas coisas do Brasil. O carnaval não nasceu no Brasil e aí a história é para outro momento, mas há aí uma riqueza cultural muito grande que vai preencher a necessidade de conhecimento também que nós podemos ter em relação à nossa história de povo brasileiro. E por último, para que a gente não alongue tanto esse episódio, eu gostaria de deixar aqui um exercício para você pré-carnaval, porque eu sei que já é a semana que vem, e se você for para o carnaval, que você reflita um pouquinho mais sobre as suas necessidades que você quer atender dentro do contexto de uma festa de carnaval ou não, mas aqui especificamente nessa data. Como você quer se sentir depois de tudo que você viver nesta avenida, sambando, dançando, girando, gingando, como quer que seja. Você quer se sentir tranquila, em paz, com alegria? Quais necessidades você quer atender? Ou você quer evitar aí a solidão e simplesmente vai se jogar num bloquinho e
usar do excesso, usar da sua liberdade para ir para um outro nível onde a responsabilidade fica em segundo plano. Reflita antes de ir para a avenida o que você quer no dia seguinte, após o carnaval. Porque, como diz a música, todo carnaval tem seu fim. E aí nós temos as consequências do carnaval, que muitas vezes podem vir aí de formas inesperadas. Faça a sua festa com consciência e com amor para suprir as suas necessidades e expressar emoções de alegria, de prazer e de paz. Porque todos nós merecemos sentir emoções agradáveis. Te encontro no próximo episódio. Gratidão. Até a próxima.